Bom dia a todos, no nome glorioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos a Ele que por sua graça infinita abençoe a todos, do mais novo ao mais alcançado em idade. Bem, meus amados e preciosos irmãos, vivendo por Cristo, procurando agradar-lhe em tudo. Às vezes a gente vacila e deixa que os nossos próprios sentimentos tomem, algo, ao invés de tomar a vontade de Deus. Mas Jesus, ele instruindo aos discípulos, ele instruiu a eles e a nós, porquanto a Bíblia chegou até nós. Custou muito sangue, muitas vidas, muito trabalho, mas chegou. Damos graças a Deus por isto. E em Lucas capítulo 12, começando aí no verso 4, ele nos traz uma instrução. Não devemos temer os homens. Ter medo, Respeitar a todos, sim. Não é esse sentido que Jesus está falando. Não ter medo dos homens. Não desrespeitar as pessoas, suas posições, conforme nós temos aprendido. As autoridades, todas as pessoas, do menor, do mais... Respeitar até mesmo o mendigo, a prostituta, isso aí não tem acepção de pessoas nisso. A cada um dar o respeito necessário, Quem honra, honra, quem glória, glória, quem louvor, louvor. Então isso nós temos aprendido. Mas eu quero falar nesse sentido, de temer o homem a ponto de renunciar à verdade. Temer até mesmo, vamos dizer, um que se diz um pregador, se ele sai fora da palavra, você tem que temer ele. Se ele traz algo contrário à verdade, você não tem que temê-lo, você deve confrontá-lo e dizer para ele que aquilo está correto com a palavra. Então nós temos um caso, assim, alguém nos procurou, uma escritura para passar para alguém, para ele poder falar com o pastor, porque ele disse que ele é pastor, ele não pode falar nada com ele. A que ponto chegamos, A que ponto a gente chegou? Não pode falar nada com o pastor, mesmo ele estando praticando coisas erradas. Mas Jesus diz aqui a partir do verso 4, digo-vos, amigos meus, não temais os que matam o corpo e depois não têm mais que fazer. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois de matar tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse temei. E o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, às vezes, nós queremos a sabedoria e não temos nem o princípio da sabedoria, que é temer a Deus. Não se vendem 5 pardais por 2 asses, contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados, não temais. Mais valeis vós do que muitos pardais. Vejam bem o que Jesus diz aqui no versos 6 e 7. Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, vocês que são afrontadas, vocês que são desrespeitadas e as pessoas não respeitam a sua posição, mas Deus está cuidando de você. Você não está no esquecimento de Deus, não.
você vai vencer. Coloca a sua ansiedade, a sua preocupação aos pés de Jesus. Espere para você ver quando Ele estiver agindo. Você verá a recompensa dos ímpios. Se não houver um arrependimento, todos hão de pagar por aquilo que fazem. É a palavra de Deus. Deus é justo. E Ele está cuidando até dos pardais. Não se vendem 5 pardais por 2 assas? Contudo, nenhum deles está esquecido diante de Deus. Se Ele cuida dos pardais, dos passarinhos, até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Portanto, não temais, mais valeis vós do que muitos pardais. Digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas quem me negar diante dos homens será negado diante dos anjos de Deus. E a todo aquele que disser uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas ao que blasfemar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Quando vos conduzirem às sinagogas, aos governadores e autoridades, não estejais solícitos de como ou do que haveis de responder, nem do que haveis de dizer. Pois na mesma hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Às vezes a gente fica preocupado, é natural, né, o ser humano, e se preocupa tanto e esquece de orar a Deus, de colocar o problema na presença de Deus e confiar em Deus. Você tem honrado a Deus? Você tem confessado a Deus? Você tem renunciado o mundo por causa de Deus? Você tem renunciado às idolatrias por causa da palavra? Deus está te vendo. Tudo. Deus não vê só o que as pessoas fazem de errado. Ele vê tudo que você faz de certo também. E Ele não é vão o nosso trabalho, o seu trabalho no Senhor, a sua obediência. Ele cuida dos passarinhos. Você não vai perder se permanecer por Cristo. Você não vai perder se procurar agradar a Cristo. Embora muitas vezes para nós agradarmos a Ele, teremos que desagradar muitas pessoas. Teremos que deixar muitas coisas de lado. Então, se você continuar lendo aí a solicitude pela vida, como Deus cuida, como Deus protege, então Ele diz, a partir do verso 22, portanto vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida sobre o que comereis, nem pelo corpo sobre o que vestireis. Mais é a vida do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiro, contudo Deus os alimenta, quanto mais valeis vós do que as aves. E o que a ansiosidade pode fazer? Aumentar os cabelos ou diminuir os cabelos? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Vejam bem aonde nós devemos descansar. Descansar, aonde que esse descanso? Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? O futuro?
Você deve ser prudente, previdente. Jesus pregou a previdência. Jesus não foi nenhum relaxado. Não. Eu sei que vou envelhecer. Você sabe que você vai envelhecer, que você está sujeito a uma enfermidade, a ter que ficar parado um tempo, a um acidente. Não é isso que Jesus está querendo dizer. Visto que nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, porque estáis ansiosos pelas outras. As coisas mínimas é o cuidado que a gente tem que ter com a nossa saúde, com a nossa alimentação, com os nossos dentes, com a família. É o cuidado que a gente tem que ter em manter o equilíbrio no trabalho. É o cuidado que a gente tem que ter, não se expor ao perigo. Isso são as coisas mínimas. Agora, quanto ao futuro, então ele diz: considerai como crescem os lírios, não trabalham, não enfiam, contudo digo-vos que nem ainda Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Devemos ser diligentes, trabalhadores, sábios na economia, prudentes, sábios na economia. Não colocar, como diziam os antigos, o nosso chapéu onde a mão não alcança. Gastar além daquilo que podemos. Isso aí não é o que Jesus está dizendo. Vou gastar tudo. Isso é uma pessoa desequilibrada. Gastar com aquilo que não é pão, pois a Bíblia diz em Isaías 55: por que gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é sustento? Por que fazer isto? Então isso é as coisas mínimas que nós devemos observar e não estarmos ansiosos, preocupados. Quem vai governar? Quem será o próximo presidente? Quem será aquilo? Quem será aquilo outro? Deus está cuidando dos seus filhos, Ele sempre cuidou. Ele sabe como fazer estas coisas. A nós compete procurar estarmos atentos às suas palavras, aos seus ensinos. Estarmos vigilantes. Não ficarmos aí perambulantes, desordenados, eu não vou mais trabalhar, o mundo está acabando. Não é assim que Jesus ensina na parábola do servo vigilante. Você tem que ter a sua responsabilidade, ser ordenado na sua vida cristã, na sua vida familiar, na sua vida do trabalho, no seu trabalho ser ordenado, cumprir os seus horários. Faz parte da educação, do ensino cristão. Não importa se o seu patrão é daquilo que você não gosta, a Bíblia diz para você orar por ele até pelos maus. Nós devemos ter a nossa vida natural da forma correta, da forma honesta, e ter a nossa vida espiritual também ordenada, a oração, a leitura da palavra, o louvor, a adoração. Não devemos relaxar neste ponto e não devemos temer aos homens que matam o corpo e depois não tem mais o que fazer. Homens que deveriam ajudar, pastores que deveriam ajudar, fazem atrapalhar, ameaçar quando você fica com a palavra. Mas, preciosos irmãos, vamos ser prudentes, vamos ser simples, prudentes, trabalhadores, ordenados, que essas são as coisas mínimas. E as máximas, Deus está cuidando por mim, Deus está cuidando por ti. Apenas confesse diante dos homens
que você é um cristão através de suas palavras, através de suas ações, através da sua honestidade, através da sua fidelidade. Confesse diante dos homens que você é um servo do Deus Altíssimo. Livrar Daniel da cova dos leões era o máximo, não era para ele. Livrar Sadraque, Misaque e Abednego da fornalha de fogo era o máximo, não era para eles. Às vezes tem coisas que não são para nós, é para Ele fazer por nós. Temamos a Deus, confiemos em Deus, estejamos vigilantes, estejamos descansados em seus braços. E Ele está cuidando de nós. Deus te abençoe. Deus cure o que está enfermo, aflito, necessitado, desesperado, ansioso, deprimido. Oh grande Deus, Deus de misericórdia, em nome do seu Filho amado Jesus Cristo, nós colocamos a vida das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos pais, das mães, dos anciãos em tuas mãos. Todos sejam ricamente abençoados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.